Record News Rural. Oferecimento Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A incidência de greening desacelerou no cinturão citrícola de São Paulo. A evolução da doença é menor que no ano passado, mas ainda preocupa, já que é considerada a maior praga da citricultura. Entre os motivos para a redução estão medidas de controle mais eficazes e também as temperaturas mais altas. O levantamento anual da incidência de greening indica que a doença atinge 44% do cinturão agrícola de São Paulo. Esse número corresponde a mais de 90 milhões de árvores afetadas. Apesar de elevada, a incidência foi menor neste ano em comparação com 2023. Segundo o Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, medidas de controle mais eficazes ajudaram a desacelerar o avanço da doença, mas o cenário ainda é de preocupação. Hoje, para se ter uma ideia, o greening, segundo a nossa estimativa de safra do começo do ano, ele já é o principal fator de queda aí das laranjeiras, do fruto das laranjeiras. Existem outras pragas, causa mecânica, enfim, e o greening ele acaba liderando essa questão. As altas temperaturas desde o segundo semestre do ano passado podem ser um dos motivos para a desaceleração do greening no estado. Especialistas do setor acreditam que o calor pode ter acelerado o crescimento dos brotos e afetado a multiplicação da bactéria causadora do greening nas plantas. As brotações, quando expostas a uma temperatura muito alta, elas amadurecem mais rápido. E elas amadurecendo mais rápido, a chance do psilídeo infectar aquela planta, a chance do psilídeo se multiplicar naquela planta é menor. Além do que, temperaturas altas, acima de 35 graus, afetam a bactéria, Então, são deletérias aí a própria bactéria. As regiões com maiores incidências de greening em 2024 incluem Porto Ferreira, Altinópolis e Bebedouro. O greening ataca todos os tipos de citros e não há cura para as plantas doentes. As árvores novas afetadas não chegam a produzir. As adultas em produção sofrem uma grande queda prematura de frutos e definham ao longo do tempo. O psilídeo é o inseto vetor da bactéria que espalha a doença pelas plantas. A praga foi identificada em 2004 no Brasil e está presente em praticamente todas as plantações de laranja e outras frutas cítricas, como limão, lima e tangerina. O pé doente tem coloração amarelada nas folhas. Os frutos ficam murchos, escuros e pequenos. Para especialistas do Fundecitrus, o controle da doença é de extrema importância para o agronegócio de São Paulo. O estado é o maior produtor de laranjas do país, com 78% do total nacional. No ano passado, a produção foi de mais de 10 milhões de toneladas, de acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A orientação do Fundecitrus é que o manejo do greening deve ser ajustado de acordo com a incidência da doença na região onde fica a propriedade. Se o produtor fizer um bom controle do inseto vetor, se o produtor erradicar as plantas contaminadas da sua propriedade, se o produtor adquirir mudas de procedência, de viveiros credados e principalmente manejo em conjunto de todos os produtores de região. É muito importante que os produtores façam a visão desse manejo correto do inseto vetor, da erradicação das plantas doentes. Só dessa forma será possível, é possível o manejo da doença nos pomares. Os preços da carne de boi no atacado atingiram o maior valor desse ano. Entenda agora o motivo. Com o aumento no consumo da carne de boi e a menor oferta dos frigoríficos, principalmente nos atacadistas da Grande São Paulo, o valor de todos os cortes com osso levantados pelo CPEA
tiveram valorização de cerca de 4% nos últimos dias. Por isso, a carcaça casada do boi gordo, a junção do traseiro, do dianteiro e da ponta de agulha, vem sendo negociada no maior patamar nominal deste ano. A gente já falou aqui que na cultura do algodão tudo se aproveita, né? Não é só a fibra. Você vai conhecer agora a produção de óleo de algodão em uma indústria em Mato Grosso. A pluma branquinha encanta os olhos de quem vê uma plantação de algodão pela primeira vez. Daqui saem as fibras utilizadas para a confecção de roupas, tecidos, lonas e até materiais médicos. Após a retirada da fibra do algodão, restam apenas alguns pequenos caroços, que por muito tempo não tiveram utilidade para produtores e indústrias. Mas com o avanço da tecnologia e das pesquisas na área, surgiu a possibilidade de processamento do caroço e um dos produtos obtidos é o óleo de algodão. E aqui é onde se inicia todo o processo. O caroço de algodão, ele tem um teor de óleo de 18% a 22%, né? Então, desse percentual, nós extraímos em torno de 10% a 12%. O caroço, então, é levado até um triturador e, em seguida, vai ao cozinhador, onde é submetido a uma alta temperatura até formar a chamada torta de algodão, um subproduto muito utilizado na nutrição de animais ruminantes. Posteriormente, o caroço ser triturado, ele é transportado através de um elevador para o cozinhador, né? Onde é feito o cozimento dessa semente a 100 graus. Após o cozimento, a semente ela entra na prensa, onde é feita a extração mecânica. Nessa extração é separado o óleo vegetal bruto do algodão e a torta de algodão. Então o óleo vegetal é encaminhado para o filtro, onde é feita a filtragem e armazenado em um tanque. E a torta de algodão, ela é encaminhada a um moinho, onde ela é triturada e ela fica disponibilizada para o embarque e comercialização. Depois é feita a separação da torta e do óleo bruto. A última parte do processo é o refino do óleo bruto. Para isso, o produto passa por diversos processos de limpeza e clareamento de acordo com a sua finalidade. Nós temos a opção de refinar o óleo e direcionar para indústrias que produzem biodiesel, né? Temos a opção de direcionar ele para indústrias alimentícias, né? E a terceira opção é para pulverização agrícola. E para garantir a qualidade do produto, tudo que é extraído na indústria passa por testes de qualidade e é acompanhado por uma equipe de laboratório que monitora cada remessa de óleo processado. A industrialização da cadeia produtiva no estado fomenta a economia, gerando emprego e renda com diversos subprodutos obtidos a partir de um pequeno caroço de algodão. O caroço de algodão, quantos subprodutos que vira, né? Nós temos aqui a torta de algodão, o óleo de algodão bruto, óleo de algodão semi-refinado para consumo humano, óleo de algodão semi-refinado para biodiesel e o óleo de algodão para pulverização agrícola, né? Então você vê, de um produto acaba se expandindo um leque de subprodutos, né? Isso acaba gerando na cadeia da indústria empregos, né? Acaba fomentando o município e trazendo renda. Agora eu tenho um recado campeão da Mosaic para você, produtor. Você gosta de futebol, certo? E sabe quando aparece aquele craque que eleva a performance e resolve no campo? Na sua lavoura, o craque é Micro Essentials da Mosaic. O fertilizante com NPS em um único grânulo. Nitrogênio decisivo para o desenvolvimento das plantas. Fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e maior enchimento dos grãos. 2 formas de enxofre disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizante com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code ou acesse nutriçãodesafras.com.br. Saiu o novo ranking com as melhores frutas do mundo. E tem uma fruta brasileira que está no top 10, olha só. Vai uma fruta aí! Não é de hoje que as frutas deixaram de ser sinônimo de sobremesa. Hoje elas estão em diferentes receitas, espalhadas pela culinária do mundo todo.
Pode ser cítrica, bem docinha, exótica ou bem popular. Depende do paladar. O Taste Atlas, um portal considerado uma enciclopédia gastronômica aqui nos Estados Unidos, fez uma longa pesquisa para definir as 100 melhores frutas do mundo. Claro que não dá para a gente mostrar todas elas agora, mas entre as principais, uma é brasileira. Entre as mais saborosas, os gregos levam vantagem. No quinto lugar aparece a tangerina de Quíos. A ilha onde ela é cultivada ganhou até o apelido de perfumada por causa do cheiro da fruta. Na quarta posição, a Trucała kaszubska. Ufa, difícil falar, mas é bem fácil comer. Há quem garanta que o sabor desse morango tradicional da Polônia é irresistível. Você gosta de laranja? É na Grécia, na ilha de Creta, que a terceira fruta mais saborosa do mundo é cultivada. Portocalha é uma espécie de laranja com formato grande, alongado, firme e um sabor único. No segundo lugar estão os cítricos valencianos, uma categoria que inclui laranjas, tangerinas e limões cultivados na Espanha. Essas frutas conseguem equilibrar com perfeição acidez e doçura. Antes da número 1, sabe que fruta brasileira aparece no ranking? Essa bolinha pequenina e grande de sabor. A nossa jaboticaba ficou no 8º lugar. Ela é rica em vitamina C, ferro, fósforo e antioxidantes. Todas essas propriedades promovem diversos benefícios, como auxílio de prevenção do envelhecimento precoce, danos hepáticos, otimização do funcionamento do intestino, desempenho cognitivo, regulação da glicemia, reduzindo também o colesterol ruim e colaborando no processo de perda de peso. E você consegue adivinhar qual fruta está no primeiro lugar do ranking das melhores do mundo? É a rodaquina, um tipo de pêssego originário da China, mas que hoje é cultivado na ilha de Paros, na Grécia, e se tornou uma das mais populares do país. A Grécia leva vantagem porque o clima e o solo favorecem o cultivo de vários tipos de fruta. Os pêssegos gregos são um sucesso em mercados da Europa e também do Oriente Médio. No Brasil, eles podem ser encontrados em conserva. O Brasil agora tem uma política de incentivo à cocoicultura de qualidade. O presidente Lula sancionou a lei na semana passada. O objetivo é aumentar a produtividade, competitividade e processamento de coco aqui no país. Quem chega para dar um panorama do setor para a gente é o Reinaldo Ribeiro, que é presidente da Associação Nacional dos Produtores de Coco, a Aprococo. Bom dia, Reinaldo. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês e aceitando esse convite para a gente passar um panorama da cocoicultura brasileira. Reinaldo, o prazer é o nosso também, pode ter certeza, viu? Esse é um momento especial para o setor, um momento de virada de chave? Certamente, Kelly. Vamos colocar nos seguintes termos, né? A cocoicultura no Brasil tem praticamente 500 anos, né? Nas primeiras expedições, né, que o Garcia Dávila vem para a Bahia, lá ainda logo após o descobrimento, né, do país, ele traz as primeiras mudas de coco. Então, é uma cultura que foi implantada no Brasil. Não existia coco no Brasil. Então, ela vem provavelmente, né, das ilhas próximo da África, chega ao Brasil, né, como uma fruta que é apreciada, né, para o seu consumo. E atualmente no Brasil, por exemplo, principalmente na década de 70, quando a Embrapa ela entra com pesquisas para a implantação de plantios comerciais de coco, a gente tem uma virada de chave, porque passa a se adotar, né, tecnologia para o manejo dessa planta, de forma que aqueles coqueirais que a gente vê em praia, eles não são coqueirais comerciais, né? Ali plantam-se. E os primeiros, realmente, plantéis comerciais, onde a gente tem aí toda uma agroindústria voltada para a produção de água e também produção de coco ralado e leite de coco, isso se dá realmente aí, a partir da década de 70, muito forte, baseado em tecnologia. Pois é, mas muitos produtores estavam desanimados com o preço, né, há um tempo atrás. Exatamente. O que acontece, né? Nos últimos 10 anos, né,
vamos dizer assim, o Brasil introduz o conceito, né, de que coco não é uma commodity para produzir óleo, né, como é na Ásia. Então, a Ásia, o coco, ele é, vamos dizer assim, ele é produzido, né, para poder gerar e produzir óleo que vai para o mercado geral de cosméticos e muitos outros usos, até mesmo biodiesel. E aqui no Brasil, a vertente ele é alimentar. E o que acontece? Muitos dos subprodutos, quando você produz o óleo, existem alguns resíduos em que ele ainda pode ser consumido. E o Brasil, como já tinha estabelecido uma indústria muito forte com base alimentar, começou a aproveitar desses produtos secundários da Ásia, importou assim realmente quantidades gigantescas, de forma que a indústria brasileira não precisava mais originar esse produto do Brasil, enquanto os plantéis comerciais já estavam estabelecidos. Isso gerou uma crise muito grande na coquicultura, principalmente nos perímetros irrigados, né, que é de plantio intensivo. Isso fez com que, principalmente no Vale do São Francisco, né, a gente perdesse grandes áreas de plantio de coco, onde produtores migraram para culturas como manga, como uva. Então, durante todo esse tempo, nós perdemos preço de frutos, seja para coco seco e para coco verde. Então, houve esse desestímulo. Em 2019, quando a associação ela então é fundada, a gente inicia um processo junto ao Ministério da Agricultura para começar a estabelecer padrões de identidade e qualidade para os produtos. Por quê? Os produtos que estavam dentro das caixinhas, seja em água ou coco ralado, são produtos que não eram integrais, eram produtos que realmente de baixíssima qualidade. E a gente justamente levou para o Ministério da Agricultura algo que era preciso fornecer ao consumidor brasileiro um produto de alta qualidade, o que não estava acontecendo. Uma caixinha daquela podia caber qualquer coisa. E após a promulgação desse padrão de identidade e qualidade, ficou impossível usar os produtos importados, porque são produtos de baixíssima qualidade. E com isso, a indústria voltou a originar, né, junto ao produtor brasileiro, e hoje a gente tem uma reversão de curva, de forma que para o produtor brasileiro, é um momento positivo. Olha, e esse momento positivo deve ganhar ainda mais força, né, com essa política de incentivo para o setor. Quais são os principais pontos que são realmente muito relevantes na sua avaliação? Bom, é bom salientar que talvez a coquicultura seja uma das poucas culturas no Brasil hoje que tem uma lei, né, para incentivar a produção de qualidade, seja do próprio fruto, né, quanto dos seus derivados. Então, são 6 eixos, tá, que essa política, essa lei, né, ela vem estabelecer. Primeiro, que passa a ser, né, uma política de Estado. A gente tem aí eixos como mercado e consumo, pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura e logística, incentivos financeiros e créditos, a questão da sustentabilidade, produção e competitividade. Isso faz com que o Estado passe a alocar e dotar recursos para poder dar suporte a diversos programas que podem, né, vir de base. Vou dar somente um exemplo. A Embrapa tem um projeto para poder estudar e determinar o DNA da água de coco brasileira, porque o objetivo é que a água de coco brasileira se torne aquela referência no mundo, a melhor água de coco do mundo. E isso é uma pesquisa que pode custar aí 2 milhões, 3 milhões de reais. E não temos fundos para poder patrocinar isso. Tá? E, então, nesse momento, a partir dessa política, né, a própria Embrapa ela pode, né, fazer valer a lei e justamente fazer a captação desse recurso para poder financiar uma pesquisa dessa natureza. Isso é bom para toda a cadeia produtiva, porque, nesse caso, a água de coco brasileira ela vai atingir nichos, né, aonde o valor agregado ele é maior. Esse é só um dos exemplos como essa lei ela chega num bom momento e como impacta a coquicultura brasileira. Eu diria que para o agronegócio brasileiro como um todo. O Brasil ele tem a maior produtividade do mundo, tá? Mas o maior produtor, ele hoje ainda está na posição de 5º maior produtor. O Vietnã está colando aí do Brasil para poder tomar essa posição. Talvez não pegue, porque eu acho que com essa reversão de curva agora, novos plantios vão chegar. Mas os grandes produtores do mundo são Indonésia, Malásia, Vietnã, que são países realmente que têm uma tradição histórica em plantios, principalmente no que a gente chama de coco gigante, né? Que é voltado para a produção de óleo. Agora, Reinaldo, eu vi que nessa nova lei, sancionada na semana passada, existe uma preocupação também para evitar
perdas. Você citou a questão da sustentabilidade. Agora, como a gente consegue evitar perdas e ainda aproveitando melhor, né? Porque o coco, ele pode ser usado não só a fruta, né? Tem a fibra também, enfim. Exatamente. Na Ásia, o coco é chamado de árvore da vida, né? Porque de tudo você aproveita. Então, inclusive, tem uma capacidade de gerar produtos nutracêuticos, né? E que tem amplo uso para a saúde humana. Então, a questão das perdas hoje, vamos supor assim, a biomassa, a gente está falando de cascas, né? À medida em que a gente tiver uma agroindústria integrada nas principais regiões produtoras, nós vamos otimizar o processo, a questão logística, aonde, por exemplo, essa casca, ao invés de retornar lixões, né, elas podem ser regiões produtoras e virar, né, matéria-prima, por exemplo, ela pode virar adubo natural através do sistema de compostagem, ela pode virar fibra que pode ser utilizada em diversas aplicações, de forma que você teria, assim, o aproveitamento integral. Então, hoje, quando a gente fala realmente de perdas, nós estamos falando dessa biomassa que ela não é aproveitada. E no mundo de sustentabilidade, nós estamos falando em captura de carbono. Tá? Então, os coqueirais em si, eles são um potencial, né, tipo de cultura de incorporação de carbono. Nós podemos incorporar carbono ao solo, porque essa própria casca, ela virando um adubo natural, nós vamos incorporar carbono ao solo. Tá? Então, eu acho, e além dos outros, né, nutrientes que esse material tem. Então, é um uso diverso. Eu diria que a política, ela justamente trazendo recursos e programas, né, devidamente concebidos, nós vamos ter aí um ciclo muito virtuoso em termos de uma cultura que tem um aproveitamento integral e tem uma pegada de sustentabilidade muito alta. Reinaldo, e tem incentivo também para a produção orgânica, mas nesse caso, quais são os desafios? O desafio da produção orgânica é a produtividade. Então, hoje, uma propriedade para ela se viabilizar, ela precisa ter uma produtividade de produção de 200 frutos, né, per ano, acima desse valor. Abaixo disso, a rentabilidade ela ficaria muito baixa. E a produção orgânica, ela não permite, né, pelo menos em diversos locais do Brasil, ter essa produtividade. Porém, ela vai acontecer porque ela é de nicho. Por exemplo, há empresas, por exemplo, no Ceará, que hoje está abrindo plantios de coco na modalidade orgânica para atender o mercado europeu. Né? Então, ele sim vai ser um mercado de nicho, mas não vai ser realmente o geral. Reinaldo, já que você falou do mercado europeu, vamos emendar com a questão da exportação. Como nós estamos hoje Sim. E como essa lei pode ajudar a gente conquistar cada vez mais mercados? Sim, curiosamente, né, o Brasil, alguns anos atrás, aqui é algo simbólico, né? A Madonna vem ao Brasil e toma água de coco e adora água de coco. E ela se torna investidora de uma empresa chamada Vita Coco. E essa empresa tem crescido a duplo dígito, né, ao longo dos anos, aonde ela terceiriza a produção dessa água de coco em países asiáticos e também no hoje no Brasil, né, essas empresas, várias outras marcas, elas já terceirizam a produção utilizando a água de coco. Então, as exportações só tem que o que tem que justificar, inclusive, uma recuperação de áreas plantadas. E à medida em que o público vai experimentando o sabor da água brasileira, vai ter uma diferença substancial da água de coco asiática, que é uma água de coco que ela é uma mistura com água do coco seco, cujo sabor não é muito bom, não é tão palatável quanto uma água de coco que é extraída num ponto correto de maturação no Brasil. Então, esse mercado dos Estados Unidos hoje é o principal destino, tá? Mas a Europa também está entrando no circuito, com um desafio ainda de que o Brasil precisa adequar tipo de embalagem, principalmente a embalagem acartonada, né, que a Europa está exigindo hoje. Então, as indústrias do Brasil precisariam passar por uma readequação. Mas sim, inclusive já existem empresas brasileiras que exportam à China, e é uma que só cresce.
né? Então, é um cenário positivo. Um outro ponto que eu acho importante a gente destacar é em relação ao treinamento da mão de obra, né? Bom, esse é um desafio para a coquicultura, porque é uma cultura que não pode mecanizar, né? Ou pelo menos não tem pesquisa suficiente para poder fazer uma mecanização. Então, ela é muito dependente da questão da mão de obra. Então, no campo, eu diria que os principais desafios a gente melhorar, né, a pouca mão de obra existente, porque esse é um problema que todo o Brasil rural hoje vem passando, né? A deficiência de mão de obra no campo, não por questões de não pagar o suficiente, mas é porque a gente não consegue competir com os programas sociais do governo, né? Então, isso é um grande desafio, de forma que, por exemplo, essa nova lei, ela pode vir a fomentar, se possa aumentar a mecanização no campo, por exemplo, como braços robóticos, né, que pode fazer a colheita. Hoje a gente já faz adubação automática, né, via irrigação. Então, a fertirrigação hoje é uma ampla realidade na brasileira, e a capacitação, sim, está dentro do processo de fazer com que as nossas pessoas, nossos colaboradores de campo trabalhem de acordo com as leis trabalhistas, né, utilizando os seus EPIs, que passem, né, a utilizar as máquinas de uma forma eficiente, como os tratores, né, como diversos implementos. Mas, sim, a agroagricultura vai abrir portas aí para o setor da mecanização, e aí sim a questão do treinamento vai ser essencial. Reinaldo, foi muito bom te ouvir para a gente ter uma ideia realmente desse setor tão importante. A gente trazer dados atualizados sempre é importante, né? Para quem acompanha o Record News Rural ficar bem informado. Um bom dia para você e até a próxima. Bom dia, muito pela entrevista. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e, claro, a gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.